Amado Deus, bom Pai que estás nos céus, pedimos que Tu esteja conosco, dando-nos a Tua paz, a Tua santificação e a Tua justiça. A certeza da vitória, a certeza de ser salvo pela Tua graça, nós te pedimos sem merecer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que o irmão Júnior lê para nós o primeiro texto de Apocalipse, aliás, São Mateus capítulo 11, e o versículo 28, 29 e 30. Eu quero que todos leiam e prestem bem atenção, se é que nós queremos ser herdeiro do reino dos céus. Nós somos professos cristãos. Eu quero dizer para os irmãos com alegria, eu estou completando quase 90 anos e, graças a Deus, sou adventista do 7º dia. Houve já alguns contratempos na minha vida, mas dou graças a Deus que Deus nunca me deixou afastar da Igreja de Deus. Portanto, irmãos, vamos juntos meditar nesta manhã. Se nós queremos ser herdeiros dos céus, a humildade divina e a exaltação humana, que se nós não apegar com Deus, nós temos uma facilidade para tornar-se exaltantes, orgulhosos, exaltados, e nós temos que aprender da fonte divina. Pode ler para nós, São Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30. Quem quer ler para nós? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que beleza, não é verdade? É um convite sem acepção de pessoa para todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é uma realidade. Se a gente viver neste mundo, mesmo quando eu fui novo, quantos anos, trabalhei na colportagem há alguns anos, quantos dias eu saí de casa cedo, andei quase o dia todo só comendo frutas e verduras, vinha jantar à noite. Hoje, com os 90 anos que eu estou completando, eu sinto a canseira que eu tenho na minha vida. Portanto, quem encontrar primeiro outro texto, Filipenses capítulo 2, e o versículo de 5 a 8. Quero que leia esses versículos e vamos meditar bem profundamente, que é uma mensagem soleníssima para nós. O apóstolo Paulo, bem familiarizado com a vida que Jesus passou por este mundo, ele citou esse texto. Já encontraram? Pode ler para nós. Filipenses 2, de 5 a 8. Veja que bonito pensamento do apóstolo Paulo. De sorte que haja em vós o que? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Imagine bem, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero dizer para os prezados irmãos e amigos, não é porque o vosso servo está diante de vocês aqui falando, mas eu considero igualzinho a todos, e analisando bem, através dos anos de vida, de experiência que tenho, conhecimento que tenho, eu considero mais falho, mais pecadores do que todos nós. Mas tem um pensamento muito importante e confortador para nós. Quem encontrar primeiro vai ler. Segundo as Crônicas 7, e o versículo 14 e 15. Quem encontrar primeiro pode ler para nós. Segundo as Crônicas 7 e o versículo 14 e 15. Pode ler, que é muito importante isso para nós. Acharam, pode ler. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Viu? Essa mensagem é para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter-se dos seus maus caminhos, eles então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E prezados irmãos e amigos, nessas alturas, eu vou convidar a todos a igreja para nós cantar o hino 192. Vamos cantar juntos e meditar a mensagem desse hino para nós. 192. Pode ser cantado? 192. Vamos cantar para ver. Isso aí toca no nosso coração para nós aprender a ser manso, ser humilde, ser misericordioso, ser bondoso. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro. Possamos humildemente aproximar dele e dizer, tenha misericórdia de nós. Agora eu vou pedir, quem encontrar primeiro, lê para nós. Segundo os Reis, capítulo 1, e lê os versículos de Segundo os Reis, capítulo 1, tem uma história muito importante. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa e todos vão concordar. Todos nós, infelizmente, nós temos uma tendência tão fácil de se exaltar, de se querer ser a tal pessoa, e nós temos que apegar com Deus para tornar. Acharam, segundo os Reis, capítulo 1, verso? Eu leio do versículo 1 em diante. Como é que diz aí a história? Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe, ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Continua? Pode continuar.
Porque isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: que há, por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subisse não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhe respondeu: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Para só um pouquinho aí uma coisa, eu quero que as irmãs, só eu vou explicar uma coisa. Veja, minha gente, nós como seres humanos, olhando para às vezes um pouquinho da capacidade que nós temos, o estudo que nós temos e a posição que nós ocupamos, infelizmente nós temos uma fragilidade, uma fraqueza para se exaltar. Nesse caso aí, agora continua, irmã, lê o outro versículo em seguida. Pode continuar. Então lhes enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. E disse, a posição, um capitão com 50 soldados. Pode continuar. E disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consumas a ti e aos 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. Pode continuar lá, pode continuar mais. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E este lhe falou e disse, homem de Deus, disse, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Para só um pouquinho agora. Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção à atitude deste terceiro capitão, a humildade e a que ele entregou a Deus. Ele disse, se eu não humilhar, eu vou ser derrotado. Pode continuar. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E agora, pode continuar. E tornou a enviar-lhe outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos. Depois de joelho, humilhou. Pode continuar. E suplicou-lhes e disse, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida dos 50 servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este e não temas. E levantou-se e desceu com ele o rei. Está vendo que coisa interessante? Lembra que nós lemos agora há pouco. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter-se dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os irmãos leram, escutaram bem. O primeiro capitão, o segundo capitão, quando Elias disse, desce depressa, ele disse, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e os consuma. E assim aconteceu. E veja agora a atitude do terceiro capitão. Ele disse humildemente, seja preciosa a minha vida. E ele então compadeceu e ele se salvou. Eu lembro-me quando uma vez eu estava auxiliando um companheiro, um corporator. Então chegamos num doutor dentista e nós estávamos oferecendo e vendendo o livro Pérolas Esparsas e o livro E o Grande Conflito.
E quando nós fizemos a oferta, eu contei algumas histórias daquele livro Pérolas Esparsas. Aquele doutor dentista ficou tão entusiasmado e gostou tanto que disse: eu quero saber agora quanto eu vou pagar nessa coleção, porque me interessa, eu quero. Quando eu disse é tanto, ele disse: pode me trazer. E quando ele terminou de assinar, ele disse para mim: seu Daniel, o senhor permite eu contar uma história? Eu disse: sim, pode contar. Ele disse: uma ocasião aqui no Paraná, teve uma chuvarada tão forte que o rio Pelota ficou tão cheio de água, deu uma enchente tão grande que ficou 3 dias sem correr os ônibus. E uma empresa tinha um ônibus e tinha muitos passageiros. E aí, quando passou os 3 dias de sol que secou, aquele dono da empresa diz assim: agora eu vou soltar um ônibus. Você não pode imaginar a quantidade de passageiros que tinha. Aquele ônibus foi superlotado. E o motorista era um motorista bem calmo, bem educado, e ele começou a andar. Quando ele chegou no barranco do rio, assim, uns metros antes, ele parou com o cobrador, abriu a porta do ônibus e entrou assim, bem devagarzinho, com calma. Quando ele chegou lá, que ele olha no barranco do rio, já estava começando a soltar. Aí ele voltou com toda a calma e olhou para todos os passageiros, mulheres com crianças, meninos. Aí ele foi e disse assim: olha, infelizmente eu não vou soltar o ônibus, porque a maré está vindo tão forte que eu creio que não vai resistir. E quando ele disse assim, ele não sabia, o motorista não sabia, nem o cobrador, e ninguém sabia. Desce um homem e olhou para ele assim. Eu quero que você me preste bem atenção. Infelizmente, a posição que muitas vezes, mesmo nós dentro da igreja como adventista, se nós não apegar com Deus, o príncipe das trevas pode nos cegar e pode fazer coisas erradas que às vezes complica a nossa vida e a vida do seu semelhante. E aquele homem, eles descobriram que ele era um doutor engenheiro. Ele disse: se você não quer colocar o ônibus, é covardia sua. Me dê a minha mala, que eu tenho bagageiro e que eu vou entrar. O cobrador diz: bom, o senhor quer arriscar? Pode arriscar, mas não vou arriscar o ônibus. Quando ele terminou de abrir o bagageiro, que entregou nas mãos dele a mala, e que ele entrou quando ele estava bem no meio do rio, veio uma onda tão forte que soltou o ônibus do lado de cá e do outro lado. E lá no meio do rio, ele ergueu os braços, gritando, pedindo socorro. Mas quem é que ia dar socorro a ele? Aquela mulher com as crianças, quando viu aquela situação, ele abraçou com o motorista, agradecendo ele, dizendo assim: o senhor salvou o ônibus e poupou a vida de papai e de mamãe e dos nossos filhos. E muito obrigado. Portanto, meus irmãos, vale a pena nós citar de novo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter-se dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, irmãos, eu vou pedir por gentileza, quem encontrar primeiro, Miqueias capítulo 6, capítulo 8, versículo 6. Quem encontrar primeiro pode ler para nós. Miqueias 8 e versículo 6. Quem encontrar primeiro pode ler esse versículo que é interessante. Miqueias capítulo 6 e o versículo 8. Acharam? Ele te declarou
Ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Tá vendo? É interessante para nós. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que ames a beneficência e que de maneira deve andar humildemente diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E agora, irmão, para hoje, o último texto é 1 aos Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15. Quem encontrar primeiro pode ler para nós. 1 aos Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15. Por gentileza, pode ler para nós. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu acho interessantíssimo para mim esse pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu imagine quase no finalzinho da jornada do apóstolo Paulo, este homem que perseguiu quantos cristãos, encerrou na prisão, só que ele também foi preso, ele sofreu a consequência por causa da desobediência. Mas quando ele se converteu, eu acho tão bonito que eu imagino que ele bateu no peito dizendo assim com alegria, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio morrer na cruz do Calvário para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha, irmão, eu acho interessantíssimo isto para mim. Eu quero perguntar agora, quantos estão achando que esse pensamento de Paulo vale para nós? Amém. Que o Espírito de Deus possa atuar no coração de cada um de nós e que nós possamos humildemente apegar com Ele, se nós queremos ser contados nas fileiras dos salvos e ser salvo pela graça. É o meu desejo e a minha oração por mim e por vós em nome de Jesus. Amém. Amém. Amorável Deus, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia para conosco. Agradecemos pelos ensinamentos gostosos da tua palavra, pelos incentivos que nós encontramos na tua palavra. Falhos, pecadores como nós somos errados, ajuda-nos para que possamos humildemente chegar diante de ti, pedindo que nos perdoe, que nos aceite assim como nós nos encontramos. Ajuda-nos nos converter a ti, pedindo a ti que tome o nosso coração para ti, porque é tua propriedade. Nós não podemos dar, mas te pedimos, toma-o e conserva-o puro, leal, verdadeiro e justo para ser inteiramente teu. Ajuda-nos humildemente a te pedir que tenha misericórdia de nós. Abençoa a liderança aqui da tua igreja e a todos nós como membros individualmente. Ajuda-nos nos converter a ti e unidos crescer na graça, no conhecimento, na perfeição e no amor que é em Cristo Jesus. Nos leva com segurança para os nossos lares e que à tarde no programa nós possamos estar juntos para nós ouvir a tua voz e alimentar mais com a tua palavra que é o pão da vida. Perdoa os nossos pecados e salva-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos, sem merecer, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém.